Bom dia, Jamile. Arthur Noronha, bom dia. Pontuais, parabéns, Guilherme Viana, bom dia. Parabéns, entraram na hora certa. Bom dia, Milena. Bom dia. Saudades de você, Milena. Bom dia, Catarina. Saudades também. Saudades também, né? Oh, coisa boa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Isadora, Luíde, Gustavo Henrique. Bom dia, João Vitor Souza. Bom dia, Maria Clara. Todos que estão entrando. Bom dia, tia Sandra. Bom dia, Yuri. Que Deus possa abençoar esta nossa manhã, este nosso dia, né? Quem? Arthur. Opa, Arthur Noronha é o oitavo, Arthur. O Arthur Noronha. Você não é do oitavo? Eu estou com o sétimo, meu benzinho. Você está perdendo aula com outro professor aí. Entrou errado, hein? Entrou no link errado. Está na hora de sair. Vai para outra aula. Bom dia, Rafael. Saudade de você, Rafael. Você deu uma sumidinha, hein? Bom dia, professora. Bom dia, meu querido. Bom dia, Guilherme Francisco. Bom dia, João Marcelo. Bom dia. Bom dia. Vamos ver quem mais está entrando. Lívia. Vamos ver quantos temos aqui. Poucos. Lorena, Miguel Jorge. Estão entrando. A gente aguarda esses minutinhos. Agora, parabéns pela pontualidade. Oi, Lorena. Parabéns para quem entrou na hora certa. Bom dia, eu estava esperando, eu vi o quadradinho aqui verdinho, estava esperando você falar, Miguel Jorge. Ô, Breno, bom dia. Bom dia, eu acordei nesse exato momento. Nossa, nem café tomou. Que isso, gente? Ai, que eu acordei uns 20 minutos atrás, umas meia hora. Sei lá, eu acordei 6h40. Tem que acordar meia hora pelo menos, né? Para Eu dar uma acordaria, professora. acordada, lavar bem o rosto, tomar um banho de água gelada Deus para me livre, acordar. Nossa Senhora. Tomar um café reforçado. Eita, deixa eu admitir que alguns alunos estão entrando, para a gente começar. Ô, tia, eu acordaria às 6h30, só que eu falei assim pra minha mãe: mãe, não quero não, tô com muito sono. Dorme mais um pouquinho. Me deu mais 10 minutinhos. Eita, então vamos iniciar nossa aula com quem está aqui, fazendo a nossa oração, né? Pedindo ao nosso Deus proteção para a nossa vida, proteção para o nosso dia, para a nossa semana, que abençoe as nossas famílias, onde a gente coloca também por todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, né? Seja ela financeira, seja ela na saúde, devido a esse Covid-19, quantas pessoas sendo internadas, que a gente conhece, né, próximo a nós. Então, que Deus possa estar dando consolo, estar dando a serenidade para cada um de nós nesse momento tão difícil em que o mundo inteiro está vivendo, né, meus alunos? Então, pedir mesmo as bênçãos dele para cada um de nós. Amém. Amém. Então, nós vamos iniciar. Eu estava olhando Eureka capítulo 8, que é o nosso desta semana, hein? Apenas Daniel Campbell, Miguel Jorge e Miguel Villiger. Miguel Novaes Villiger, são os três, apenas os três alunos desta turma já encerraram o capítulo 8 do Eureka, já estão livres esta semana. Preciso dar um recado, mas depois no finalzinho, se der tempo, eu reforço o recado, porque muitos vão entrando no decorrer das aulas, né? Olha, vamos ver quantos já temos aqui. 22, né? Porque hoje nós temos o Rafael e a Milena com a gente, então aparece 25 aqui, então temos 22. Muito bem. Eu agendei, atenção, escutem o recado. Eu agendei para esta quinta-feira
Peraí, deixa eu admitir aqui a Eu fiz Rebeca. ontem. Desliga. Você fez ontem, Miguel Jorge? Bom, então a hora que eu vi, Sim. você ainda não havia feito. Você fez à noite? Fiz. Ah, Onde você falou o nome dele, Peraí que tia? eu vou... Você falou o nome dele. Você falou Miguel Jorge. Ah, então, ai meu Deus, não me confunde a cabeça não, obrigada, Yuri. Poxa vida, acabei de dar o recado. Vamos lá. Quinta-feira desta semana, nós faremos uma atividade avaliativa no segundo tempo de aula, já está agendado. Não precisa estudar, porque vai ser uma interpretação. Aliás, para a turma de vocês, acho que vai ter uma questão apenas de adjunto adverbial, mas que eu não preciso nem fazer revisão, vocês já têm exercício no caderno. De 5 questões, apenas uma. Então, 4 de interpretação e uma de adjunto adverbial, que é a parte gramatical. Professora, Oi, Yuri. vai ser em qual tempo de aula? O No primeiro ou o segundo? no segundo tempo de aula, tá? Já foi agendado. Vocês podem olhar na sala de aula SAS, que já está agendado lá. Procurem não faltar. Se acontecer de dar algum problema na internet, me avisa no privado, tá bom? São imprevistos que podem acontecer, a gente sabe muito bem disso. Então, vai valer 10 pontos. Nós teremos apenas essas 2 atividades avaliativas, uma que a gente já fez e esta de quinta-feira, tá? Valendo 10 pontos também. Eureka, vou fechar valendo 30 pontos. E é voltando no Eureka que eu quero falar com vocês. Quem já terminou Eureka do capítulo 5 até o capítulo 8, esses 3 alunos que eu falei o nome, no decorrer da semana, se quiserem saber já a nota que tiveram no geral do Eureka, podem me pedir no privado, tá? Todos os alunos que forem terminando o Eureka, e se quiserem saber a nota geral, porque a nota geral é da seguinte forma: na pontuação de cada capítulo, o número de acertos de cada capítulo, tem uma soma desse número de acertos, e aí tem uma porcentagem que a professora de matemática, Dani, já me deu. Só um instantinho, não falem junto comigo, desliguem áudio. Caiu no meu edredom. Desliguem áudio. É alguém em casa falando com outra pessoa, né? Então, soma esse número de acertos, eu tenho um valor X, né, determinado para o número de acertos de todos os capítulos, é a sua média do Eureka. Então, eu vou repetir, quem desejar, esses 3 alunos que já fizeram Eureka, todos os capítulos, quando quiserem, só peço o seguinte, fala nome e turma, hein? Mesmo que tenha a foto no perfil. Eu quero, professora, bom dia, ou boa tarde, ou até mesmo boa noite. Se der para eu responder à noite, eu respondo também, não me importo. Se eu não responder, porque não deu naquele momento. Sou, por exemplo, Luíde, do 7º ano, gostaria de saber a minha nota do Eureka, tá bom? Aí eu dou imediatamente a cada um que me pedir. Podem ter certeza que vocês terão esse retorno, tá? Terem uma noção que vem simulado aí, Lucas. Deixa eu admitir o Lucas. Vem simulado aí também e vale 50, é um bom número, né? Um número grande aí de pontuação. Então, fiquem atentos no Eureka. Tem alunos fazendo Eureka de qualquer maneira, de 12 questões, tirando 2, tirando 3, é pouco, hein? Se esforcem mais nos exercícios, nas atividades do Eureka. Matheus Duval entrando. Bom, se der tempo, no final eu dou esse recado novamente, se não temos... Amanhã não temos aula, né? Então tem hoje, todos têm que saber que quinta-feira tem atividade avaliativa. Eu coloco no grupo lembrando, tá? Porque às vezes acaba a nossa aula muito rápido, não dá tempo nem de despedir e muito menos de voltar esse recadinho. Então muitos alunos entraram depois que eu já tinha dado o recado, alguns talvez ainda entrem. Atenção no horário de entrada na aula, procurem não atrasar, porque esses recados eu costumo dar no início da nossa aula. Né? Embora esteja gravado, vocês... E todos os dias eu coloco, eu envio para o Claudinho,
Todas as nossas aulas gravadas estão diariamente no site da escola, a não ser que quando acontece aí de travar, eu não envio. As aulas que eu dou pela metade, eu não envio. Do contrário, todos os nossos vídeos das minhas aulas, estão no site da escola, tá bom? Podem acionar lá também se quiserem ouvir novamente a aula do dia. Não esqueçam disso, tá, meus alunos? Então, nós vamos iniciar. Ô, tia, Oi, Arthur Lopes. você me anotou na chamada? Eu não fiz chamada ainda, eu nunca faço chamada tá. no começo, tá? Eu estou dando os recadinhos. A minha chamada é quando aparece aqui 10 minutos para terminar a aula, aparece para mim o quadrinho, aí pouquinho depois que eu faço a chamada, é bem no finalzinho mesmo, tá? Estou dando uns recadinhos, tá, Arthur Lopes? Ok? Então, peguem a apostila de vocês, vamos rever os casos em que se usa crase, os casos que não se usa crase e a crase facultativa. Deixem aberto também o caderno de vocês. Então, abram na apostila, página 79. Eu não vou abrir aqui na tela, não, tá? Porque eu vou passar bem rapidinho, porque já vimos ontem bem isso. Então, em 2 tempos de aula, nós fizemos uma atividade, aliás, em um tempo, né? O outro foi correção de tarefa. Muito bem. Cadê uma folhinha aqui? Aí. Abriram na página 79 e imediatamente já deixem o caderno também, porque nós temos uma atividade no caderno para corrigir do emprego da crase, né? O uso da crase. Então, nós vimos que o acento indicativo da crase, né? Sempre a gente procurar falar acento indicativo da crase, né? É a fusão de 2 fonemas, né? Quando eles se juntam, 2 vocábulos, e permanece como apenas um, no caso do A, com a crase. Isso se chama crase, aquele acento indicativo lá do oposto do acento agudo. Isso a gente já falou. Então, agora, os casos em que ocorre crase. Antes de palavras femininas, em que eu pedi para vocês registrarem no caderno, em que eu posso substituir por ao e imediatamente uma palavra masculina. Fazendo esta mudança, essa transformação, este A haverá crase. Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, isso aí eu vou pedir para vocês acrescentarem aí. Ponham aí do ladinho desta regra, quando puder substituir por este. Quando ontem a Isadora me disse que estava com um pouquinho de dúvida, eu até montei exercício, mas nós vamos fazer na quinta-feira. Escrevam aí do lado, ó, onde tem pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Então, escrevam, quando eu puder substituir por. Quando puder substituir por. Ponham dentro do parênteses, a este, né? Ou a esta. Fecha o parênteses, haverá crase. João Nilo. Não, João, qual João? João Vitor. Ah, o João Vitor Carvalho. João Nilo é 8º. Escreveram? Vou repetir. Quando eu puder substituir por, abre parênteses, a este ou a esta, fecha o parênteses, haverá crase. Né? O aquele ou aquela, no caso, né? Aquele é a este, aquela a esta. Então, se na frase eu puder fazer esta transformação, essa substituição, haverá crase no aquele, haverá crase no aquela. O aquilo é a isto, aí seria aquilo. Já montei uns exercícios para a gente trabalhar na quinta-feira, tá bom, Isadora? Você que ontem disse que ainda tinha dúvida. Achei melhor esta... Tá bom, tia, tá bom, obrigada. minha linda? Por nada. Porque eu disse também que pode ser colocado o a, quando na frase puder colocar o a, aquele, que é o que muitas gramáticas apresentam, você também pode usar a crase. Mas é mais fácil quando a gente puder substituir por a este, ou a esta, né? Ou a isto. Então, aí, todos eles, esses pronomes demonstrativos, eles terão crase.
Outro caso aí na apostila de vocês, na página 80, em que ocorre crase. Além de antes de palavra feminina e dos pronomes, tem as locuções femininas, adverbiais, prepositivas, as locuções conjuntivas. Então, locuções femininas, exemplo, à toa, às pressas, à procura de, à espera de, à medida que, à proporção que, todas essas locuções femininas, elas terão crase aí, claro, né, no vocábulo a. Nas expressões a moda de e a maneira de, em que esses termos estejam ocultos, também haverá crase. Nas locuções adverbiais que indicam hora, haverá crase. E antes das palavras casa e terra, quando elas estiverem especificadas, né, determinadas, casa de alguma pessoa, na terra, por exemplo, também foi falado da terra, o planeta, né, com letra maiúscula, sempre haverá crase. Isso resumindo o que vimos ontem. Nos casos, vocês têm todos esses casos aí na apostila de vocês. É só ir lendo e estudando. Agora, os que não ocorre a crase antes de palavras masculinas, antes de verbos e antes de pronomes pessoais. Aqui eu quero que vocês escrevam do ladinho aí, hein? Se estão acordados, completem com o que eu vou ditar a vocês, o que eu vou dizer para vocês escreverem aí, porque está bem incompleto esse material, então seria bom a gente fazer essa parte, né? De ajuda aí a vocês, a minha parte com vocês. Então, aonde tem? Antes de pronomes pessoais, é o terceiro pontinho dos casos em que não ocorre crase. Vocês ponham do lado, pronomes pessoais, né? Retos, escrevam aí, retos. Oblíquos e de tratamento. É qual página? Ai, meu Deus. Página 81, nos casos em que não ocorre a crase. Ai, meu Jesus amado, como eu queria estar em sala de aula para estar escrevendo. Professora, Oi, você pode Rebeca. repetir? É que Vou repetir. meu áudio parou. Vou repetir. Antes de pronomes pessoais, retos, escrevam aí, retos, oblíquos, vou colocar aqui na tela, a Gabi vai me ajudar aqui. No terceiro pontinho, hein? Antes de, já tem aí escrito, antes de pronomes pessoais, vocês só vão completar. Retos, oblíquos e de tratamento. É porque aqui o de tratamento vai ter uma exceção. Lembra que eu falei ontem para vocês e que eu ia acrescentar? Então, achei melhor colocar assim completinho. E de tratamento, vírgula, com exceção. Olha como escreve exceção, hein, pessoal? Com exceção de senhora e senhorita. Então, antes dos pronomes de tratamento, senhora e senhorita, haverá crase. Exemplo, peço à senhora que tenha paciência. Vão escrevendo aí na apostila mesmo, tem bem espaço aí, pelo menos na minha apostila tem, né? Peço à senhora que tenha paciência. Então, olha lá, antes de senhora, haverá crase. Outro exemplo, é um favor. Peço à senhorita. Então, isso aí que eu precisava que vocês acrescentassem aí na apostila, porque está só assim, antes de pronomes pessoais, mas os de tratamento têm as exceções, né? Então, a gente precisa saber, vocês precisam saber quais são os pronomes. Antes, ó, Vossa Majestade, não tem crase. A você, não tem crase. A Vossa Senhoria, não tem crase. A Vossa Excelência, não tem crase. Então, só haverá crase antes de senhora e senhorita.
ok? Isso aí tem que saber direitinho, está escrito aí. Página 81, casos em que não ocorre crase, no terceiro pontinho da apostila de vocês. Copiaram? Deu tempo de todos copiarem? Sim. Sim, então vamos dando continuidade aí na apostila. Outro caso que não ocorre crase antes de pronomes ou artigos indefinidos. Então, aqui os exemplos. Meu irmão irá a uma palestra, antes de artigo indefinido não tem crase. Você chegou a alguma conclusão? Pronome indefinido. Então, olha, pronomes indefinidos, os pronomes pessoais, não, esses pronomes não usaremos crase. E a crase facultativa, que não tem na apostila de vocês, mas que vocês têm registrado aí no caderno. Peguem o caderno agora, deixa a apostila aí, hein? Deixa ela aberta aí na mesa de vocês, ou algum outro ambiente em que vocês estejam, né? Numa cadeira, põe a apostila aí por perto. Peguem o caderno e que lá eu pedi para vocês copiarem a crase facultativa, que você pode usar ou não. Ainda tem outros casos aqui que não ocorre crase, que não foi colocado no material, mas eu também não vou adiante disso. Eu só pedi para vocês aumentarem aqui do pronome, né? Que ainda tem outros casos em que não ocorre crase. Ok? Abriram o caderno? A crase facultativa, que você Sim. pode usar ou não. Antes de nomes femininos, que ontem teve até uma polêmica aí, né? Peraí, que tem uma pergunta do Gustavo Henrique aqui. E Gustavo Henrique não está me escutando. O áudio parou de funcionar dele, probleminhas técnicos, né? Então, vamos lá, mas eu preciso dar continuidade. Vamos lá. Antes de Já para ele nomes... sair e entrar de novo. Ele não vai me ouvir, então alguém, só se vocês colocar aqui no chat, né? Ele não vai me ouvir, ele não está me ouvindo. Vamos lá, vou colocar aqui para ele, tá? Sai do Zoom e tenta entrar de novo. Então, vamos lá. Antes de palavras femininas e antes de pronomes possessivos, né? Não é isso? Os dois casos em que a crase é facultativa. Antes de nomes próprios de mulher, né, nomes femininos, e antes de pronomes possessivos femininos, porque pronome demonstrativo a gente já sabe os casos em que pode usar ou não. Os pronomes pessoais, retos, oblíquos e tratamento, nós sabemos os casos que não pode usar, com exceção de tratamento, esses dois que eu dei. E pronome indefinido também não pode usar. Agora, quando tem pronome possessivo feminino, a minha, a sua, né, se for masculino, não tem crase. Feminino, claro, né? O A antes do feminino, então a crase é facultativa, você pode usar ou não. Então, atenção, hein, alunos? Estudem bem as regrinhas de crase, ela é fundamental a gente saber, até para saber escrever, né, um texto. Por isso que a gente aprende, como eu já falei para vocês, toda a parte gramatical, para depois você aplicar o que você está na parte teórica gramatical, aplicar na escrita. Então, sabendo essas regrinhas, vocês já vão saber, ó, quando que usa crase. A crase, a gente vê tantos erros aí de pessoas colocando, escrevendo de qualquer maneira, coloca a crase onde não tem. Então, é importante saber essas regrinhas, ok? A gente vai exercitar mais isso. Agora, ainda no caderno, tinha lá um exercício para vocês copiarem, que eu coloquei no grupo e falei, ó, já está lá na sala de aula SAS, para vocês copiarem. Então, vamos lá, complete com A sem crase, vai abrir aqui, tá? Não está dando para abrir. Não está aparecendo o slide aqui, pessoal, só um instantinho. Enquanto isso, vão me ouvindo, tá? Complete com os 4 As aí, A sem crase, A com crase, o As no plural sem crase e o As no plural com crase.
Só um minutinho, tá? Deu probleminha aqui para abrir o slide. Enquanto isso, deixa eu voltar o recadinho para os alunos que entraram na sala de aula depois. Quinta-feira teremos uma atividade avaliativa referente ao capítulo 7, eu esqueci de falar isso para vocês. É capítulo 7, no segundo tempo de aula, com interpretação de texto, dentro do gênero textual, dentro dos textos que a gente já interpretou lá. Então, olha, vocês, claro, vão poder olhar o gênero textual. A apostila é uma atividade avaliativa com consulta. Só haverá uma atividade gramatical, que é sobre adjunto adverbial, que é conteúdo aí do capítulo 7, tá? Quinta-feira, então, no segundo tempo de aula. Mas a gente ainda tem o primeiro tempo juntos, certo? Então, não está dando para abrir o slide, pessoal. Não sei o que houve. E a minha aula sem slide, eu me perco. Não está aparecendo, sumiu tudo. Não acredito numa coisa dessa. Todas as minhas aulas hoje estão em slide. Aliás, todas as aulas, né? Sempre com slide. Nossa. Deu para vocês copiarem o que estava na sala de aula SAS? Sim. Sim, Dois Sim. responderam que sim. Eu espero que para os outros também. Pra Maria mim deu Eduarda, também, professora. Maria Eduarda e Pedro Almir, eu não voltei a ver ontem, mais tarde da noite Eureka, hein? Olha o que a gente combinou. Já passou o dia de ontem, tá? E não tive mais nenhuma justificativa. Depois eu vou olhar de novo se foi realizado. Mas até a hora que eu vi, os dois não tinham feito conforme falamos no privado. Vamos lá, vamos ver se agora vai dar. Enquanto isso, vamos lendo a letra A. O prefeito não dava ouvidos. O que vocês colocaram aí? Aí a gente pode colocar qual? Pode. Coloquei a sem crase. Eu também, acho sem graça. O prefeito, antes de palavra feminina, vamos ver aqui, o prefeito não dava ouvidos aos, vamos ver, clamores, então dá para a gente substituir. Então, esse aí, no caso, dá para substituir por esse as com crase. Não vimos, poderia ser a reclamações. Estou no caderno, No caderno, exercício a tarefa que era para copiar. A parte que eu fico com dúvida no crase é a parte de trocar. Antes de palavra feminina. Antes de Isso, palavra feminina, colocar. né, Rebeca? A gente tem que pensar uma palavra que relacione com o que estava aqui, né? Mas não precisa ser sinônimo, já expliquei para vocês ontem. A gente faz essa transformação, mas não precisa ser exatamente um sinônimo. Você substitui por uma outra qualquer, desde que faça sentido na frase, né? Dentro do contexto. Não deu, né, Gabi? Misericórdia, se não der para abrir slide nenhum, não tem como dar aula nas outras turmas hoje. Ai, meu Jesus. Vamos buscar serenidade, não é isso que vai me deixar abalada, pior que me deixa abalada, mas tudo bem, vamos tentar serenidade aí. Então, vamos corrigindo dessa maneira, vocês apenas me ouvindo e me vendo aí nessa figurinha pequenininha, né? Na letra B, vamos lá. Nas férias, quero ir, aí tem o restante da frase. A famosa Ouro Preto. Esse A tem crase ou não? Eu acho que tem crase. Tem crase, um lugar determinado aí. A famosa Ouro Preto. Olha, atenção, hein? Eu só peguei Letra e coloquei C. a moda Ouro Preto. Letra C. Contei toda a verdade à minha mãe. Esse A tem crase ou não? A sem crase. Não, a sem crase. Antes de palavra... A com crase olha, antes de pronome possessivo. Lembra? É crase facultativa. Você pode usar a crase ou não. Olha o pronome possessivo feminino aí. Olha a regrinha da crase facultativa. Então, se você colocar sem crase, está certo. É até bom vocês colocarem aí no caderno assim, ó. A sem crase, barra A com crase, que você pode usar as duas maneiras, tá bom?
Façam dessa maneira aí para na hora de estudar ficar mais fácil de vocês lembrarem. Enquanto isso, a Gabi está tentando abrir o slide aqui, tá? E a gente não para a aula, não. Vamos adiante dessa maneira. Opa! Não, não abriu, não. A letra E agora. Não entrego dinheiro a ela. Esse A tem crase? Esse A Você ela. pulou um. Professora, você Tem, pulou tem. a letra D, vou dar Pulei essa um, opção. perdão, É perdão. verdade. É a Eu letra D. falei a letra D, tá? Tá bom, gente, a letra D, perdão. Vou dar essa opção de escolha a Carla. Tem crase aí? Tem Tem. crase porque é Tem nome, crase. nome feminino, né? Facultativa. Você pode usar a crase ou não. Antes de nomes femininos e antes de pronomes possessivos femininos, crase facultativa. Carla é um nome feminino, então esse A é... Oi, é facultativo. Eu estou no caderno, meu amor. Você entrou agora? Não, desculpa, eu só me perdi. Nossa, atenção, alunos. Ai, 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 meu Deus do céu. Eu já estou lá, agora eu vou para a letra E, então você já perdeu toda a correção quase. Letra E, caderno, exercício de tarefa, era a única tarefa para hoje, exercício sobre crase, só isso que era para hoje. Copiar no caderno e fazer. Letra E. F, não, letra E. Não entrego dinheiro a ela. Esse A tem crase? É assim, crase? Sem sem crase. crase. Esse A não tem crase. Antes de pronome pessoal, antes de pronomes pessoais, retos, Tu oblíquos, compartilhou a tela. não tem crase. Abriu para vocês? Abriu. Ai, graças a Deus. A Gabi conseguiu. Obrigada, minha filha. Que Deus dê sabedoria a esses jovens que me ajudam. Essa minha jovem aqui, que é minha secretária. Acorda madrugada junto comigo. Vamos lá. Letra F. Começou a estudar logo pela manhã. Antes de estudar, esse A tem crase? Tem crase. Antes de verbo tem crase? Estudar Sem é crase, verbo. professora. Sem crase, hein? Antes de verbo. Eu falei sem crase. Tá certo. Falou certo. Ô tia. Nessa Yuri. frase aí seria uma frase sem sujeito ou sujeito indeterminado? Quem começou a estudar? Ele começou a estudar. Por que indeterminado? Indeterminado é verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular com a partícula se, sendo que Então, o verbo é inexistente? transitivo e indireto ou intransitivo. Então, aí é um sujeito oculto. Quem começou a estudar? Ele, né? Ele começou a estudar, ou ela. Ok, Yuri? Tá bom, obrigada. Nada. Letra G. O telefone tocou. O que eu completo aí? As, com crase ou sem crase? Sem crase. Hein? Sem crase. Por que sem crase? Antes de numeral indicando Com hora. crase. Olha a regrinha. Olha lá o numeral indicativo de hora. Tem crase. Tem que olhar a regra para fazer o exercício de crase. Até vocês Gente, exercitarem. por favor, quem é que tá com esse catarro? Desliga o microfone, quem tá com esse catarro. Nossa, eu não ouvi, desculpa, eu não ouvi, senão eu já tinha chamado essa atenção. Todos vocês sabem que o áudio tem que ficar desligado. Atenção, a não ser que quando eu faço a pergunta você quer responder e você habilita o seu áudio naquela hora que você vai responder. Do contrário, todos vocês sabem. Olha quanto tempo nós estamos em aulas assim, à distância. Há 4 meses. Há 4 meses com a mesma regra. Então, ainda não aprenderam? Oh, meu Deus do céu, hein? Vamos dar continuidade para terminar a correção, pelo menos da tarefa, né? Esta loja não vende a prazo. Então, esse A tem crase ou não? E agora? Sim. Sem crase. Não tem isso, Sem sem a crase, antes de palavras masculinas, né? O prazo, você tem o prazo vende de não é tantos verbo? dias. Oi? Vende não é verbo? Mas é depois, meu amor. O A antes tá. de verbo. Antes, ó. Antes.
A antes de verbo. A antes de palavras femininas. A antes de palavras masculinas, né? Não tem crase. A antes de pronomes, não tem crase. É o a antes, tá? Não é depois, não. A filha relatou o sonho. O que eu completo aí? Com crase? A com crase mesmo, olha, antes de palavra feminina, já posso substituir a filha relatou o sonho ao pai. Então, eu coloco aí, ou ao avô, ou ao tio. Posso completar por qualquer outra palavra, dando sentido, deu para substituir por ao. E mais uma palavra masculina, haverá crase. Foi até aí o exercício, como tarefa que eu pedi para vocês copiarem para hoje. Agora, vejam bem, antes de terminar e eu dar ainda prosseguimento, ainda temos uns minutinhos aí, e quando terminar não precisa fazer contagem não, tá? Pode deixar que eu vejo aqui e o horário que terminar é esse mesmo. Não precisa aquela contagem, 4, 3, 2, regressiva não, tá? Então, atenção para os alunos que faltaram aula hoje. A Ana Júlia, Arthur Eloy, Pedro Henrique, os alunos faltosos da aula de hoje. Então, eles não vão saber, se eles não olharem na sala de aula, que quinta-feira teremos atividade avaliativa, hein? Vou colocar lá no grupo, lembrando, já que amanhã nós não teremos aula. Ok? Agora, uma tarefinha para quinta-feira, não tem problema ter tarefa, porque vocês não têm nada para estudar dentro da atividade avaliativa, certo? Vocês só vão dar uma olhadinha, que podem pegar a apostila em adjunto adverbial, e que tem uma questão apenas. Então, para quinta-feira, olha lá, atividade avaliativa, interpretação e uma questão de adjunto adverbial. Não, eu vou deixar sem a tarefa. Eu ia passar a tarefa da apostila, mas é melhor eu deixar sem tarefa. Quinta-feira nós temos um tempo de aula, a gente faz exercícios sobre crase para não confundir. Então, eu vou deixar vocês sem tarefa para quinta-feira, tá? Então, deem uma olhadinha em adjunto adverbial com calma. E agora abram por favor. Tia. Oi. A atividade avaliativa vai ser sobre crase? Não, Isadora, acabei de falar. Olha a tela, Isadora. Lê aí o que tem na tela. Vamos ler juntos, sétimo ano? Ah, tá, todos não juntos, tinha visto. Todos juntos comigo na tela. Vamos lá. Todos em 1, 2, 3 e já. Dia. Quero ouvir. Habilitem o áudio agora. Agora é hora de habilitar o áudio. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Dia 16 atividade avaliativa, interpretação E uma questão de adjunto adverbial. Isso aí. Capítulo 7. Do capítulo 7. Vai ser no primeiro tempo de aula ou no segundo tempo de aula? Segundo tempo de aula. Segundo tempo de aula. Ok, na hora da aula, tá? Dentro da plataforma, conforme a gente fez na primeira atividade. Mesmo jeito. Sala de aula, avaliação da escola, ali que vocês vão entrar para exercitar, tá bom? Está terminando o nosso tempo, eu ia trabalhar com vocês exercícios de fixação na apostila sobre crase, mas como o tempo está terminando, mas tem lá na página 82, que na quinta-feira a gente trabalha, então, as páginas 82 e 83. É tudo relacionado à crase. Então, o que a gente precisa, o que vocês precisam exercitar, na verdade, é saber as regras, né? Tem que ler cada regra e depois tentar aplicar no exercício, porque senão vai ser realmente muito difícil você aplicar sem você conhecer a regra, tá? Então, rapidinho aqui, quem se lembra, se conseguir lembrar sem olhar na apostila, né? A gente está longe, em sala de aula a gente observa, agora longe, quem se lembra uma regra em que usa a crase? Rapidinho aí, quem lembra uma regra? Antipronome possessivo. Que usa antipronome possessivo feminino é facultativa, né? Você pode usar ou não, tudo bem. Então, é facultativa, pode usar. Uma outra que usa crase. Antes de locução.
Nas locuções femininas, né? Seja ela conjuntiva, seja ela prepositiva, uma outra. Está terminando o nosso tempo. Outra regra. Tá. Antes de quê? Locuções adverbiais. Nas locuções, já falamos, nas locuções femininas, no geral, prepositiva, conjuntiva ou as adverbiais. Outra regra, rapidinho, menos Quando de um minuto. aparece adiante do masculino? Não se usa regra antes de masculino. Antes de Nós palavra. estamos quando se Não. usa regra. O a antes de uma palavra feminina. Antes de uma palavra feminina que eu puder substituir. Aí sim. A regra é